para dar o exemplo que eu citei na hora que a gente estava estudando. No capítulo 3, logo no início do livro de Nosso Lar, André Luiz vai para um momento de oração coletiva, junto ao seu mentor espiritual, que é o Clarencio. E aí, Clarencio dá um aconselhamento ali para André Luiz assim: conserva-te tranquilo. Todas as residências e instituições de Nosso Lar estão orando com o governador através da audição e da visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Então perceba, o à distância, ele está falando de radiação. Mal terminada a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedentes talvez das esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-lo nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia, ao contato das pérolas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em Nosso Lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolveu minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazia, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Esse é o exemplo que tem lá no Nosso Lar sobre prece coletiva e radiação. É uma geração de flores que vão nos tocando e nos recompondo. Por isso que nos momentos de prece e radiação dentro da casa espírita, nós realmente devemos nos concentrar, nos colocarmos à disposição de contribuição, mas também de ser tocado por essas radiações. Porque a gente pode doar, mas nós somos dignos de receber. Não precisa de vir com aquela... nossa, eu não sou digno. Você é filho de Deus? Nem é filho de Deus para receber, gente. Desde que você se porte como filho dele. Então eu resolvi pegar esse finalzinho do capítulo 3, porque eu acho que é muito delicioso essa descrição que o André Luiz coloca. E ele ali ainda tinha acabado de ir para o Nosso Lar. É bem o início da história dele dentro da colônia espiritual. E por que eu gosto de dar esse exemplo quando a gente vai falar de radiação? Pela transformação que ele passa após uma prece de radiação comunitária. Vocês repararam? Não. Uma. Imagina se fizéssemos isso não com frequência. Quantos de nós não poderíamos estar beneficiados com isso? Uma das coisas que nós vamos nos propor aos sábados é, todos os sábados nós vamos fazer um momento de radiação. Para a gente conhecer. Tá? Quem está preparando o material das irradiações está sendo o Dr. Rafael. Ele está escrevendo a direção da irradiação. A partir de semana que vem, todo sábado, nós vamos ter
um momento de radiação preparado por ele. Foi um aconselhamento dele, tá, gente? Ele falou que é uma contribuição pequenininha que ele podia dar para nos ajudar. Então, a gente vai entrar no capítulo 2, lembrando que a gente sempre vai trabalhar aos sábados 2 capítulos, né? Esse primeiro a gente falou sobre radiação. Por quê? Porque a Terezinha coloca dentro da introdução do livro dela justamente essa solicitação. Todos os encontros desse curso tivessem momentos de radiação. Quando eu não sei fazer, graças a Deus tem um Espírito que sabe. E aí ele vai nos ajudar. Uma coisa, primeiro, vocês lembram que eu disse que será o livro dos Espíritos o nosso companheiro? Esse capítulo 2 nós vamos falar de Deus. A gente quer assunto difícil falar de Deus, não é? Como falar de Deus, nós que somos criaturas? Como falar do Criador sendo criatura? Como falar da perfeição sendo imperfeito? Como falar do amor supremo se eu não consigo amar nem a mim? Imagina o outro. E hoje, passou o Dia das Mães. E eu fiquei pensando na minha mãe. Falei, como difícil deve ser mãe. Por quê? Ela preocupa com a gente da hora que ela descobre que a gente está grávida até a hora que ela morre. Você acha que você ficando adulta, ela vai despreocupar? Mentira, ela vai preocupar dobrado porque você não está na vista dela. Como dizia minha avó, filho criado, trabalho dobrado. Exatamente. E mãe de espírita deve ser pior ainda. Por quê? Porque a gente tem 1 milhão de coisas para fazer dentro da casa espírita. E aí eu olho, pensando essa semana, eu falei, meu Deus, eu sou muito grato pela mãe que eu tenho. E aí uma pessoa lá do centro me perguntou assim, Murilo, como que eu vou fazer para sentir o amor de Deus? Uma pessoa saindo do estágio depressivo. Eu falei assim, o que eu sinto de mais próximo do amor de Deus na minha vida é o amor da minha mãe. E eu nunca tinha me dado conta disso. Mas é a mãe que me dá colo, que me dá carinho, que me xinga, que fica brava, que não é espírito, olha para mim e fala comigo assim, meu Deus do céu, você vai viver para sempre. Que dia que você vai ter uma vida normal? Aí na hora que eu olho, a primeira fala assim, os fogos do centro estão horrorosos, compra pano para fazer outro. Nossa, você não vai com essa roupa horrorosa pro centro, não. Arruma um tempo bonitinho, coitado dos espíritos. Nunca foi no centro. Mas é um jeito dela amar. A parte de mim que ela precisou de aprender a respeitar. E ela faz um desafio constante para me amar do jeito que eu sou. Porque todo filho, todos, é a decepção de um sonho. Toda mãe idealiza um filho. Quando ela encontra o filho real, é diferente do sonho. E ela tem que lidar com a diferença entre real e sonhado. E amar o real. E dar conta da frustração do sonho. E não é fácil. Por isso que o amor de uma mãe, para mim, nas minhas orações essa semana, eu vi que é o mais próximo do amor de Deus. Porque por maior que seja a frustração, é o amor que nunca me desamparou. E aí eu fui preparar esse sonho. Gente, eu sou chorando, eu estou preparando. Ainda é pouco. Porque quando a gente começou com a equipe do Fritz, ele falou um negócio com gente, depois, mais tarde, eu fiquei pensando, eu vou ensinar vocês a amar. Na hora eu pensei assim, mas como assim? Hoje eu sei que a gente realmente não ama.
o amor que ele estava falando, a gente não sei, eu pelo menos. Eu acho que é mais difícil do que amar, é aprender a ser amado. Ser digno do cuidado do amor. Saber pedir colo. E é isso que pra gente muitas vezes é difícil na nossa relação com Deus. A gente quer se colocar no lugar do Pai e não no de filho. E toda vez que a gente ocupa um lugar que não é o nosso, certo? Às vezes a gente quer ser Deus da vida da gente, Deus da vida de quem a gente ama, Deus da vida da família. E a gente tira Deus do lugar dele. Então, falar sobre Deus, quando eu fui preparar esse estudo, foi mexer em todas as minhas estruturas de fé, que eu já li 200 vezes. Esse primeiro capítulo do livro, o Evangelho segundo o livro dos Espíritos. Mas como essa vez, nunca. Então, para entender o segundo capítulo do livro da Teresinha, nós vamos precisar ler as perguntas 1 a 16 do livro dos Espíritos. Por quê, Murilo? Gente, Kardec, a gente não precisa redescobrir a roda. Kardec já fez o trabalho difícil. Vamos beber da fonte dele. Então, uma sugestão. Durante essa semana, na preparação do estudo que vocês forem fazer, pegue o livro dos Espíritos, leiam essas 16 questões. Não é grande, mas nos coloca muita reflexão a ser feita na nossa relação com Deus. Quando eu preparava esse estudo, o doutor Rafael um dia veio e falou comigo assim, chegou uma questão, eu falei assim, nossa, queria tanto que fulano tivesse lido essa parte. Ele falou assim, se te incomoda tanto é porque a dor é sua. E aí eu fui ver, e era mesmo. Eu só não sabia que ela estava aqui dentro. Como falar de Deus sem deixar Deus nos tocar? E mostrar a parte da gente que a gente não quer mostrar. Mas Deus já conhece. Não vai ter como. A gente tem várias formas de falar da nossa relação com Deus. Por exemplo, esse é um quadro famoso, falando sobre a criação. Que é a criação de Adão, que é um afresco pintado por Michelangelo no teto da Capela Sistina, nos anos 1508 a 1510, a pedido do Papa Júlio II. Muita gente conhece essa imagem, certo? E foi assim que a gente foi criado. Alguém aqui já leu a Bíblia? Pega o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 e 2. No capítulo 1 nós somos criados de uma forma, no capítulo 2 nós somos criados de outra. Qual que é a certa? É um capítulo em sequência do outro. Tem duas formas de criação do homem na Bíblia. A gente para para pensar nisso? Aí você pega a evolução em 2 mundos. Eu até parei de ler mesmo. Evolução em 2 mundos? Tadinho! Meu Deus. Você parou de ler? Eu surtei, você está muito aqui. Nossa, mas eu li. Difícil. Eu achei que ele era dificílio. Nossa, falei com ela. Alguém aqui conseguiu entender ele todo? Que eu não consegui, não. E até hoje eu tenho dificuldade de ler. Eu parei. Eu tentei ler ele 3 vezes e desisti. Entreguei para Deus e falei, não quero entender essa parte. Eu não estou entendendo o meu mundo, porque 2. Tem que formar um grupo também. Partes que não tem condição. Mas esse daí eu não animo, não. Esse aí eu animo a sentar e eu ouvir alguém falar. Eu não animo a pegar um capítulo. Acabei de falar com ela que a gente tinha de pedir para sair. Isso aí nós vamos ter que pedir gente que sabe mesmo, sabe? Nesse caso aqui eu estou engatinhando, gente. Tem um povo aqui do Mundo Luz que tem mais de 20 anos de espiritismo. Que eu corto minha cabeça, mas não falo quem.
Entendeu? Mas não quer pegar uns grupos de estudo difícil, sabe? É esse. Então quem que é Deus? Que homem é esse? E é homem? A gente já começa a meter. Que figura é essa que a gente cria de um velhinho de cabelo branco sentado num trono e uns anjinhos do lado cantando? Mas a gente não cria esse personagem na nossa cabeça? Ele é cultural, a gente cresce, conhece por Deus lá. Mas Jesus fala lá no Evangelho que o pai dele trabalha até hoje. E ele também, o próprio Jesus. Então cabe um Deus velhinho sentado com os anjinhos cantando e lá inerte na vida? Fala, ok, já criei em 6 dias, agora se vira, pô. Aí, pergunta Kardec. E eu acho essa pergunta de O Livro dos Espíritos, você dá para fazer 1 milhão de reflexões sobre ela. Repare que Kardec não perguntou quem é Deus, ele pergunta quem. Nem para poder falar assim, é uma pessoa, é uma personalidade, é um indivíduo. Nem isso Kardec quis interferir na forma de perguntar. Porque se eu virar para uma pessoa e falar assim, quem é você? Eu já sei que ele é uma pessoa. Mas eu falar, quem é você? Vai ficar parecendo que eu estou desfazendo a pessoa, não vai? Às vezes. Kardec aqui não quis desfazer de Deus, não foi isso. Ele só não quis, de forma nenhuma, já sugestionar a resposta. Ele foi no mais imparcial. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aqui dá para a gente refletir 300 vezes. Vamos voltar à época de Kardec para a gente entender o contexto dessa resposta. Deus é a inteligência suprema. Nós estamos na época de Kardec, um momento onde a gente sai do contexto histórico de ascensão da razão, onde ele discute com a fé. Para que fé que está caminhando ali no contexto de Igreja Católica, com diminuição da sua governança política, econômica, ou seja, está perdendo toda a forma de poder que ela tinha, para voltar a ter um poder espiritual, que a igreja tinha que estar trabalhando com o espiritual das pessoas. Era a religião reinante. E espírito tem hora que gosta de falar mal de católico, né? Mas a gente só tem que lembrar que Kardec veio em 1800. Nós só temos evangelho porque o católico guardou ele. Nós agora vamos pensar nisso? Então, ele é inteligência suprema, ou seja, Kardec já mostra, Deus não vai contra a ciência, não vai contra o raciocínio. Aliás, ele está muito além da nossa pequenez de raciocínio, que começa agora a questionar o sagrado, a questionar a igreja, aos dogmas reinantes, as estruturas de fé. Por isso ele é inteligência suprema. Ele tudo sabe, porque tudo é dele, ele que criou. Até aquilo que a gente criou foi sob a autorização, a permissão dele, porque Jesus fala que não cai uma folha da árvore se ele não quer. Imagina se existiria então um computador se ele não quisesse. Mas ele é causa primária de todas as coisas. Gente, a gente tem que lembrar que Kardec está dentro de um contexto histórico. Kardec não está aleatório no mundo, não. Dentro da teologia cristã reinante na época, quando a gente remonta Metafísica de Aristóteles, não sei se alguém gosta de filosofia, mas ele fala do motor primeiro, a busca por entender o que é a primeira causa que desencadeia o movimento de todo o resto. Era a filosofia reinante ainda nas escolas católicas. São Tomás de Aquino, que é um grande teólogo da igreja, quem nunca leu, ele tem um livro que chama Suma contra os Gentios. É um livro onde ele discute com o muçulmano sobre Deus, sobre essas leis divinas. E tanta semelhança tem com as obras de Kardec. Eu não sei qual editora que tem aqui no Brasil agora não, tá, gente? Suma contra os Gentios. Tem a Suma Teológica, que é uma de São Tomás, e essa Suma contra os Gentios. É uma discussão entre
os cristãos e os muçulmanos a respeito da fé. E lá Tomás de Aquino fala também sobre esse motor primeiro, essa causa primeira, essa origem de tudo que a gente conhece que é Deus. E numa frase tão simples, os Espíritos resumiram uma história de pensamento teológico para tentar conceitualizar Deus com uma linguagem tão pequena, tão simples e tão limitada como a nossa. Porque conceituar o ilimitado é muito difícil. Como é que eu vou conceituar Deus? A Deus é amor, mas é o mesmo amor que eu sinto? Nunca. Meu amor é tão perfeito, Deus é soberano. Eu conheço essa parcela de Deus que eu consigo tocar. Quando ele fala, então, de causa primária, qual que é a causa primária do vírus? De onde que vem a moralidade para a punição de um crime? Qual que é a origem de tudo que a gente vê? E o que eu não vejo? Aí a gente começa a pensar. Quem que é a origem de Murilo? Uma fecundação? Meus pais? Meus avós? Uma hora vai ter que parar, gente. Uma sequência. Quem que está lá no início? O primeiro. Se não for Deus, você não vai achar agora. E é por isso que Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo na primeira orientação dos Espíritos, falando entre ciência e religião. E nós ainda estamos tentando achar que as duas são contraditórias, ao invés de as duas se abraçarem, se unirem e fazerem um trabalho cada vez melhor. Então, tudo que existe tem uma causa. Efeito nunca é superior à causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aí os exemplos que a Terezinha coloca aí. A gripe tem uma causa, que é o vírus. A consequência é uma coriza. O dinheiro é a causa. O roubo pode ser a consequência. A motivação, a prisão é a consequência. É? Então tá bom. Qual que é a causa dessa casa existir? Irmão Joseph, que foi um casamenteiro, há 40 anos de Deus, mais uma Rosana casado, o dia já estava lá tentando. E será que foi mesmo? Ou nesta vida, para que o mundo luz existisse, essa foi a contribuição, mas que a causa primeira vem do Cristo, porque sem Cristo não tem Espiritismo. Nós já voltamos pelo menos 2000 anos de história. Mas para que a mensagem do Cristo viesse, qual foi a primeira revelação que Kardec traz para a gente? Moisés. Nós já voltamos mais 6.000 anos. Mas para Moisés existir e trazer uma crença de um Deus único e instaurar, nós temos registros disso fora da linha judaica de pensamento, né, enquanto teológico, em outras tradições ao redor do mundo. Porque aquilo que Deus quer não vem em um lugar, ele se confirma no todo. Por isso que quando o Espiritismo vem, ele não vem na França só. As irmãs Fox não estavam na França. Os fenômenos mediúnicos espalharam para o mundo. Porque, como diz o próprio Evangelho, o Espiritismo não é obra do homem, é fruto do Espírito. Por isso que quando se queima, lá no alto, os livros de Kardec, quem te lembra dessa cena? De Barcelona? No alto de Barcelona, quando se queimam as obras de Kardec, o que Kardec fala? Ele falou que ia queimar tudo. Ele não importou que queimou tudo. Quem quer ver essa cena, vai no Netflix, no filme Kardec. Vocês vão ver essa cena, tem ele lá. Tudo de Kardec sendo queimado, as obras pela Inquisição, que na época ainda tinha o final da Inquisição, e a forma como Kardec lida, e como o Espiritismo cresce depois que as obras são queimadas. Olha aqui. Chamamento de atenção, né? Por que queimou? O que tinha aqui de tão importante? O que podia? Gente, nós adoramos o proibido, né?
Às vezes não entra nem ali na salinha da biblioteca. Eu sou doido para fazer o teste e falar assim, gente, lá agora tem uns livros que não são espíritas. Uns livros totalmente contra, para ver se o espírita vai lá e pega. Pode nascer, né? Pode ser perigoso. E Terezinha fala assim, e tem o universo formado por acaso? Aí, gente, vamos lá. Existe acaso? Na semana que vem vocês vão ver que o terceiro tema desse livro é criação. E a Terezinha questiona toda a criação. Os pensamentos atuais e contribuições da ciência que casam com o espiritismo para você entender um pouco melhor sobre a criação. Então, que é o capítulo 3, só vai ver semana que vem. Que não vai ser comigo. Mas eu vou estar lá assistindo com vocês. Nós temos elementos essenciais ali, ó. A gente tem uma tabela periódica. Mas qual que é o impulso que organiza a direção da tabela periódica? Deu uma inteligência para ela se organizar. E acaso? Existe acaso uma causa inteligível formando um efeito inteligente? Não vai ter jeito. Então, como que tem uma consequência inteligente com a organização do universo? E essa causa inteligente, na nossa cultura, a gente dá o nome de Deus. Se você for na cultura africana, dá o nome de Zambi. Em outros, você dá o nome de Olodumare. Em outros, você dá o nome de Ogum. Hoje vai dar o nome de Alá. O problema não é o nome. É quem é essa pessoa. E é uma pessoa. Volta lá no livro dos Espíritos. Existem 3 substâncias no mundo: matéria, espírito e Deus. Deus. A gente coloca que Deus é espírito pela limitação nossa. Agora, o Espírito de Deus é o mesmo Espírito que me compõe? Do qual eu sou formado? Não. Porque senão uma hora eu pintaria Deus. Se existe 2 deuses, existe modificação em Deus. Deus não é modificado. Está lá na pergunta 14 do livro dos Espíritos. Por isso que é interessante a gente ir arrumar uma horinha, sentar e recorrer. Eu poderia ter pegado essas 16 perguntas e trazido? Poderia, mas eu não quis. Mas justamente todo mundo tem que ter tirado um tempo durante a semana para pegar. O acaso é talvez o pseudônimo de Deus, quando um Deus não deseja assinar. Eu achei essa frase incrível. Gente, vocês gostam de ler romance? Tem muito romance bom. Muito romance bom. Eu não consigo ler mais não. Eu não tenho. Tem um livro que eu vou te falar, eu vi ele uma vez na minha vida, de uma editora que eu nunca mais vi nenhum livro. E eu sou doido para achar ele para comprar, porque eu li ele emprestado. Chama Em Família. Vocês já viram esse livro? De uma capa assim? Se eu não me engano, a editora chama Itapuã. Eu nunca vi falar desse editor, a não ser esse livro. Era de Silvéria esse livro. Silvéria é a senhora que me levou para trabalhar a espiritualidade. Nunca mais eu vi esse livro. Se você ler esse romance, eu li ele, eu devia ter uns 14, 15 anos no máximo. Eu li ele em uma noite, porque eu virei a noite lendo ele. Eu virei a noite lendo. Mamãe quase me matou na hora que eu era para ir para a escola e eu estava lá lendo ainda. Mas por quê? Porque é a história de uma família igual a qualquer uma das nossas, onde tem inúmeros acasos, que seria a obra de Deus sem vacilatura. Porque as coisas vão fazendo sentido. Se a gente olhar para as nossas casas, quantos acasos depois a gente percebeu que era a obra de Deus por dentro? E que Deus é esse, se Ele precisa de assinar o tempo todo, se Ele é criador? Vou mostrar para vocês. Existe uma série da Netflix, agora está na Netflix, é uma série muito antiga, que se chama Sheldon. Vocês já viram? É uma criança muito inteligente. Ele é muito além. Então imagina assim, uma criança de 8 anos que já está na faculdade. O menino é um crânio dessa série. E a mãe dele é de uma comunidade cristã lá
nos Estados Unidos. E essa mãe entra numa crise de fé. Ele, por ser o cientista nato, ele sempre duvida da existência de Deus. E aí aqui é o diálogo da mãe com o filho, quando a mãe entra na crise de fé dela. Kika, acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. É bem, amor. Eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinho. Que ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Da onde que eu cheguei com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. Que se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Obrigada, Senhor, por este menino. Eu sabia que podia consertar isso. Talvez tenha sido você e o Senhor. Eu não gosto de compartilhar. E aí? Existe como? Esse diálogo dos dois, pra mim, ele é perfeito. Eu realmente não acredito mesmo. Uma lógica nos leva a acreditar no Criador. Como que a gente vai lidar com esse Criador? Aí cada cultura tem sua forma. Qual que é a vantagem? Eu não estou colocando que o Espiritismo é dono de razão. Vocês nunca vão escutar isso da minha boca. Qual é a vantagem de se estudar o Espiritismo? A lógica. A oportunidade de crítica e raciocínio. Por isso que estudar o Livro dos Espíritos é imperativo. Porque se a gente conhece as leis de Deus, a gente entende o funcionamento de nossas vidas. E estudar o Livro dos Espíritos dá trabalho? Dá. Só não quer dizer que não vale a pena. Mas que dá trabalho, dá. Eu falava algumas vezes, quando eu apresentei um estudo, eu falava com as pessoas assim: eu não quero que você chegue aqui e fale que você está aqui porque o seu pai falou que você devia vir, que a sua mãe falou que você devia vir, que não sei o quê. Eu quero que você estudou, analisou, tirou uma conclusão e viu que é lógico, não tem outra forma. E não tem como chegar nisso em uma semana. Fé não é imediatista. Conhecer a Deus e se relacionar com Ele não cabe imediatismo. E aí a Dona Terezinha coloca assim: a natureza criou a si mesmo? Como que a causa, a consequência de algo pode ser a própria causa? Deus se criou? Eu me criei? Calma aí, causa e consequência não estão resumidos na mesma coisa. Se não tiver uma causa primeira, como que tudo o resto foi criado? Kardec coloca assim: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria
seria tomar efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Por isso que eu falei que ler Kardec é bom ler em conjunto. Olha que fala difícil. Ou é só eu que acho? É muita causa e consequência da mesma fala. Então vamos lá. Se eu vou considerar, vou atribuir formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa. Vamos parar aí. O que é uma propriedade da matéria? Modificação. Ó, morri. Meu corpo vai modificar. Ele vai deteriorar. Uma hora vai ser consumido. Acabou. Certo? É uma modificação. Deus se modifica? Ele é imutável. Propriedade de Deus diferente de propriedade de matéria. Como que pode algo mutável criar algo imutável? Faz sentido? Ah, Murilo, mas existe fóssil. Existe. Você precisa do carbono 14 para medir quantos anos que aquele fóssil tem, não é? Se a gente não precisasse. Então, até aquele fóssil passou por modificação. Senão a gente não precisava de medir o tanto de modificação para tentar ter uma precisão de tempo. E aí a gente vai aprofundando. E Voltaire, que foi um dos mais importantes pensadores do movimento iluminista francês, movimento cultural e intelectual da elite europeia no século XVIII, que se pautava na razão, tem uma frase linda: o mundo intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. Não tem como pensar o funcionamento do mundo sem uma organização. E é por isso que eu volto a ler o Livro dos Espíritos. Porque parte dessa organização, os bons espíritos nos deu a graça de conhecer quando Kardec aceitou a missão de levar à frente a codificação. Vamos cutucar aí o povo para ler. Leiam Leon Denis, contemporâneo a Kardec. E aí a gente tem duas personalidades maravilhosas espíritas que se complementam. E os dois são da mesma época. Mas quando você lê os dois juntos, tanta coisa faz sentido. Leon Denis é menos difícil. Deus é invisível, mas não é desconhecido. Você está vendo algum espírito aqui? Você não está, eu estou. Por isso você conhece menos o Joseph, que você vê ele toda segunda lá na reunião conversando com vocês? Invisível e desconhecido são coisas diferentes. Sabe quando vocês que são mãe têm aquela intuição e falam: vou ligar para o meu filho. Vocês estão vendo alguma coisa? Esse sentimento é menos real porque ele não é palpável? Então, Deus se manifesta em suas obras, mas ele não é a sua obra. Um pintor não se confunde com o quadro que ele pinta. O quadro é uma coisa, a pessoa é outra. Deus é uma coisa e a obra dele é outra. Não vamos questionar. Primeira carta de João, sou puxar saco da primeira carta de João lá na Bíblia. É o texto da Bíblia que eu mais amo. Então eu gosto sempre de citar. Ele fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Somos espíritos puros para conhecer essa intimidade de Deus? Estamos lá participando da criação de mundos, governando mundos. Então calma, um dia chegamos. Evangelho de João, Deus é Espírito. Não vamos tentar ficar achando figurinha aí para Deus vai dar errado, vai dar sempre mentirosa. Mas qual que é o requisito então para a gente ver a Deus quando Jesus faz o seu sermão da montanha? Bem-aventurados os de puro coração, porque verão a Deus. Temos puro coração? Então não veremos a Deus, mas vemos as obras dele, aonde ele deixa seus sinais, com ou sem assinatura.
Moisés, falando sobre os espíritos superiores. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Lá no livro de Êxodo. Pai, então calma aí, não estou entendendo nada não. Ninguém viu a Deus no Evangelho, mas Moisés viu Deus? O que vocês acham? O seu espírito superior. Deixei bem gritado ali, tá vendo? Só assim não teve coragem. Aqueles que falavam em nome de Deus. Ok? Atributos de Deus. Como que a gente vai entender Deus sem entender algumas coisas pelas quais a gente pode compreender um pouco da sua essência? Deus é eterno, ele não tem começo nem fim. Ele é imutável, porque se ele modificasse, ele perdia sua essência de ser Deus. Ele é imaterial, porque senão ele estava suscetível às leis da matéria. Se ele tivesse suscetível às leis da matéria, ele seria consequência e não causa. Ele é único. Porque se houvessem dois deuses, perderíamos o sentido de criação e motor primeiro. Onipotente. Se ele não for onipotente, ele não é Deus. Agora, soberanamente justo e bom. Aí a gente é o calcanhar de Aquiles nosso. A gente vem de uma cultura onde Deus é realmente justo e bom. Assisti uma palestra essa semana na internet. Quem foi a pessoa que mais fez o mal dentro dos livros bíblicos lido à risca? Você lê a Bíblia inteira. Quem é o ser mais vingativo? Quem? Deus. É ele que destruiu cidade, matou todo mundo. É ele que mandou praga e ferrou todo mundo. É ele que matou as crianças. Que Deus é esse que, para eu acreditar, ele precisava me punir? Um Deus que precisava se apresentar ao espírito rebelde. Nós éramos isso, né? Fomos reencarnando, aprimorando. Hoje cabe para a gente esse Deus vingativo, cruel, que nos quer mal? Não. O desafio nosso é sair dessa visão de Deus e voltar para uma visão de Deus real, justo e bom. Como que eu vou entender um Deus que é justo e bom com tanta coisa que a gente passa nessa vida? Vai ler Kardec que você vai entender. Eu podia dar a resposta? Podia, mas não vou, porque ele quis me deixar. Minha filha, eu vou beber dos espíritos por puro medo. Você tá doido? Toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente diminuí-lo. Não pode estar com a verdade em filosofia, em psicologia, em moral, em religião. Só há de verdadeiro que não se aparte nem que um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades. Aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrer. Então você está tendo uma boa relação com a sua religião, com a sua fé? Questione os atributos de Deus a partir da experiência que você tem com ele. Gente, eu não falei, mas as pessoas que gostam de ler, leiam esse livro. Ah, Murilo, por que você pegou esse livro? Porque é um livro de fácil acesso. Em todos os estudos que for comigo, os exemplos eu vou tirar desse livro. Então, todas as apresentações já prontas. Por quê? Porque se você tiver dificuldade, você tem um fim. Então, você consegue ter jeito. E é um livro de não tem uma leitura difícil. É uma leitura que flui, é uma leitura gostosa.
que a gente se identifica muito com os personagens. Então a leitura corre mais tranquila. Então eu resolvi pegar todos os exemplos de todos os livros, de todos os temas que eu vou dar do nosso lar. Por que eu fiz isso? Porque o Dr. Rafael mandou. É pra gente agora, de fato, ler de fato, né? Não é só passar a vista, não. Eu não trouxe o meu livro, porque eu... Tudo marcadinho, né? É. Não vou saber. Lá no... Ah, já sei. André Luiz, faço a prece lá no umbral para ser resgatado. Lá só para contextualizar. E aí, nosso amigo Clarice vai socorrer. Então ele está em prece, e aí ele fala assim: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma. André Luiz falou. Emocionado, quis traduzir meu jugo, documentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarício, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energia. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo o socorro de emergência. Algo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alcançavam cuidadosos, Clarício meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir o nosso lar com a presteza possível. Quem sois vós, emissários de Deus, generoso emissário de Deus? Para a gente ser emissário de Deus, a gente tem que buscar, primeiro, conhecer Deus. Ter intimidade com Ele. Eu posso falar coisas do meu melhor amigo porque eu tenho intimidade com ele. Como que eu vou falar algo de Deus sem intimidade com Ele? Como que um dia seremos chamados de emissários de Deus se eu não conheço nada? Emissário é quem leva a mensagem de alguém. Para eu levar a mensagem de Deus, ao menos alguma coisa dele tem que estar aqui dentro. Porque ser emissário de Deus não é ser pombo correio, que pega a mensagem e entrega. Emissário é quem incorpora essa mensagem e traduz ela para o outro. Então, com isso, ficamos por aqui. Os nossos 2 primeiros capítulos estudados. Queria agradecer a todos vocês que estão recebendo o convite e aceitaram o convite de participar desses estudos. São estudos bons, gostosos, simples, mas nem por isso menos profundos. Tá? Nós vamos contar com a ajuda de amigos muito especiais que foram trazidos, né, para a gente pela espiritualidade, aconselhados a trabalharem e aceitaram com muito carinho essa missão, né, da gente fazer essa primeira turma. Se Deus quiser, muitas outras virão, tá?
Mas eu queria agradecer a vocês que se dispuseram a estar aqui. Né? Me desculpe qualquer coisa, mas que a gente persevere. Que é isso que a gente viu lá nas radiações. Vamos até o fim. Para a gente poder dar o passo que nos cabe no momento. Oi. Quando esses amigos levam para orar no estudo, você vai estar preso 20 dias.